Livro O Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo pastor Paul Washer. Apresentação. Você conhece verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo? Você sabe qual a finalidade dele ter descido do céu, se tornado homem, ter morrido em uma cruz e por que ele ressuscitou ao terceiro dia? Você sabe por qual motivo frequenta uma igreja e tem uma Bíblia em casa? Talvez você faça parte daquele enorme grupo de pessoas que vão até Deus e procurem uma igreja apenas para a satisfação de suas necessidades temporárias, como pagamento de dívidas, cura de doenças, estado de paz e felicidade interior. Enfim, enxergam em Deus e na igreja o alívio do sofrimento. Contudo, essa não foi a razão de Cristo ter vindo à Terra e morrido na cruz. O problema do homem não é físico, social ou econômico. O problema é espiritual. O problema do homem é definido em uma palavra: pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e a consequência do pecado é a morte eterna, ou seja, a condenação ao inferno. Romanos 3:23 e 6:23. A única solução verdadeira para o problema do ser humano é a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Foi por isso que Cristo morreu, e é disso que este livro trata: o caminho para a salvação de sua alma. Através da leitura dele, você vai conhecer a Deus, o estado do homem em sua criação, a queda no pecado e suas trágicas consequências e a única solução de salvação proveniente do amor divino, expressa no Santo Evangelho. Aconselho a você, que tem preocupação com seu estado eterno, a iniciar esta leitura imediatamente. Paulo Júnior, dezembro de 2022. O Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem central do cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. O cristianismo oferece as melhores notícias de todos os tempos. De fato, ele oferece a única solução para as nossas crises mais urgentes. Nenhum programa educacional, partido político ou terapia psicológica é capaz de lidar com o problema mais profundo da raça humana. Embora a sabedoria humana tenha nos dado muitos benefícios temporários, a história também revelou o quão falido estamos para enfrentar a profunda culpa e a penetrante corrupção sob as quais se angustia o nosso mundo. O Evangelho anuncia as boas novas da vinda de Jesus Cristo. Há aproximadamente 2000 anos, durante o auge do Império Romano, Deus enviou o seu Filho na história humana a fim de salvar pessoas de todas as nações de seus pecados e misérias. Cristo foi concebido pelo Espírito de Deus no ventre de uma virgem e nasceu Jesus de Nazaré, o Deus homem. Jesus veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos e para oferecer sua vida como um sacrifício em nosso lugar. A sua morte satisfez as exigências da justiça de Deus contra os pecadores e tornou possível que um Deus justo os perdoasse. A sua ressurreição, após 3 dias, testificou que ele é o Filho de Deus e que Deus aceitou a sua morte como completo pagamento por nosso pecado. Agora, todas as pessoas podem ser totalmente perdoadas, reconciliadas com Deus e receber a vida eterna através da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por meio dessa grande obra de salvação, Deus revelou quem Ele é. O caráter de Deus. Para entender o Evangelho, devemos entender algo sobre Deus. Deus não é uma força impessoal ou energia ao nosso redor, mas o Criador pessoal e Senhor de tudo o que existe. Gênesis 1. A Bíblia nos ensina que o único Deus verdadeiro existe como uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 3:16-17 e Mateus 28, versículo 19.
Eles são três pessoas distintas que se diferenciam uma das outras e ainda assim são um ser, não três. João 10, 30 ao 33. Eles compartilham a única essência divina com as mesmas qualidades divinas. Devido a estas qualidades, que tornam Deus único, para que os pecadores sejam salvos, ele requer um sacrifício para o pecador. Portanto, para entender a necessidade da morte de Cristo, devemos saber mais sobre o caráter deste Deus trino. Deus é amor. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. E que o seu amor o move a entregar-se livre e abnegadamente aos outros para o benefício ou bem deles. É importante entender que o amor de Deus é muito mais do que uma atitude, uma emoção ou algo que ele faz. Em vez disso, o amor é um atributo de Deus, sendo seu próprio ser ou natureza. Deus não só ama, ele é amor. Ele é a essência do que é o amor, e todo o amor verdadeiro flui dele como sua fonte última. Outras palavras que são frequentemente associadas com o amor de Deus são benevolência, misericórdia, graça e paciência. Independentemente do que podemos pensar ou mesmo ouvir, o testemunho inabalável da Bíblia é que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Salmo, capítulo 103, versículo 8. Veja também Êxodo, capítulo 34, versículo 6. E Salmos, capítulo 86, versículo 15. E Salmos 145, versículo 8. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Isaías capítulo 30, versículo 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Deus é santo. A Bíblia nos ensina que Deus é santo. Isaías, capítulo 6, versículo 3. A palavra comunica a ideia de ser separado, distinto ou colocado à parte. Com respeito a Deus, ela tem dois significados importantes. Primeiro, significa que Deus está acima de toda a criação, de toda a sua criação, sendo totalmente distinto de todo ser criado. Independentemente de seu esplendor, todos os outros seres da terra e no céu são meras criaturas. Só Deus é Deus. Ele é separado, transcendente e incomparável. Em segundo lugar, a santidade de Deus significa que ele está acima, ou separado da corrupção moral de sua criação e de tudo o que é profano e pecaminoso. Deus não pode pecar, não pode ter prazer no pecado e não pode ter comunhão com o pecado. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras o que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque,
capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém testa. Tiago 1, versículo 13. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Salmo capítulo 4, versículo 5. Deus é justo. A palavra justo nos fala da excelência moral de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus é um ser absolutamente justo e age sempre de uma forma que é perfeitamente consistente com quem Ele é. Não há nada de errado ou incorreto na natureza de Deus ou em suas obras. Ele nunca será ou fará nada que justifique qualquer acusação de injustiça contra Ele. Suas obras, decretos e juízos são absolutamente perfeitos. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Salmo capítulo 11, versículo 7. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Deuteronômios, capítulo 32, versículo 4. A justiça de Deus não apenas descreve seu caráter, mas também a relação dele com a sua criação, especialmente com a humanidade. De acordo com a Bíblia, Deus revelou sua vontade a todos os povos através de sua criação. Romanos capítulo 1, versículo 20 e versículo 32. E também através de suas consciências, Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 16. Ele se revelou mais claramente por meio da sua palavra, a Bíblia. Salmo capítulo 19, versículo 7 ao 11. E julgará cada pessoa de acordo com o padrão que tem sido revelado a eles. Virá um dia em que Deus julgará a todos de acordo com os mais estritos padrões de justiça e equidade, recompensando o bem que é feito e castigando o mal. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Salmo capítulo 9, versículos 7 ao 8. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Veja também Provérbios capítulo 5, versículo 21 e capítulo 15, versículo 3. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Ver também Hebreus capítulo 9, versículo 27. Devemos sempre reconhecer que o julgamento de Deus sobre o homem não é injusto ou cruel, mas é uma consequência de seu caráter justo e uma parte necessária de seu governo. Um Deus que se recusasse a julgar a maldade não seria amoroso, bom ou justo. Uma criação onde a perversidade não fosse contida e julgada, logo se autodestruiria. Você já conheceu esse Deus? Uma coisa é falar de Deus, outra coisa bem diferente é encontrar sua glória na Bíblia. Quando Deus é verdadeiramente conhecido, toda a humanidade se torna como nada. O menor vislumbre de sua santidade nos humilha e ameaça nos desfazer, mesmo em nossa condição original e imaculada, como Deus nos fez no princípio. Éramos meras imagens e servos, e Ele era o Deus Todo-Poderoso.
No entanto, desde então, decaímos para uma condição muito mais rebaixada, por causa de nosso pecado contra Ele. Próximo capítulo: o caráter da humanidade.